governo vai precisar de bens financeiros e Deus é dono de tudo isso. Então ele tem todo esse recurso. Então por isso que ele está falando para esses 2 servos que multiplicaram, que eles foram fiéis sobre o pouco, e aonde Deus vai colocar eles então nesse novo reino que vai se estabelecer? Sobre muito. Então, quem sabe administrar bem aquilo que Deus dá aqui ainda nessa terra, já tem uma dica aqui para o reino milenar, para o reino de Deus que vai se estabelecer na terra. Muito provavelmente vão ter, e isso é fato, né? Vão ter pessoas que vão administrar junto com Cristo esse reino. Por quê? Porque foram servos bons e fiéis com aquilo que Deus deu na mão, ele soube trabalhar e multiplicar esses bens, para que aquilo fosse só crescendo. Então, o que Deus está dizendo nesse versículo é: servo bom e fiel, foste fiel no pouco que eu dei para você, nesse momento aqui, sobre o muito eu te colocarei. Então, o lugar desses servos bons e fiéis no que diz respeito a bens financeiros vai ser um lugar de governo junto com Cristo. Na volta de Jesus... Oi, querido. Então, se a gente seguir essa mesma linha de raciocínio, somente as pessoas abastadas e multiplicar em grande quantidade esses bens, eles vão desfrutar desse muito de Jesus, e aqueles irmãos pobres, sem condições, principalmente os irmãos africanos, por exemplo, eles não vão ter esse direito de desfrutar desse bem maior. Ivaldo, você me fez uma pergunta extremamente difícil e ao mesmo tempo, não sei se a palavra certa seria emblemática, mas a parábola está sendo clara em dizer que cada um recebeu segundo a sua capacidade. E se esse servo que recebeu 1 talento também tivesse tido a mesma atitude que esses outros 2 servos, isso quer dizer que ele também teria esse lugar de governo sobre o muito de Deus. Porque, mais uma vez, eu vou dizer que se é segundo a capacidade de cada um, e se Deus é Senhor e ele sabe da capacidade de cada um, e se cada um tem recebido algum talento da parte de Deus, isso no que diz respeito ao financeiro, isso quer dizer que todos temos a oportunidade de multiplicarmos aquilo que for colocado na nossa mão, seja 1 talento, seja 2 ou sejam 5. Aqui Jesus cita esse exemplo, mas isso pode ser para qualquer quantia financeira que for colocada nas nossas mãos. Então, o que eu falei anteriormente, eu vou repetir aqui. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm a capacidade de pegar R$1 e desse R$1 fazer ele virar R$50? E tem pessoas que têm a capacidade de pegar R$1 milhão e fazer esse R$1 milhão virar 0 na sua conta corrente? Então você entende que eu não posso levar isso para esse lado que você está levando. Porque se assim fosse, Deus poderia então agir com injustiça para com os mais pobres. É isso que você está me perguntando, né? Se as pessoas que são pobres, que não têm vida financeira, se elas então não terão um lugar de governo junto com Jesus no reino milenar. É isso que você está querendo me dizer. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com 2 questões. Essa sua pergunta, ela chega a ser complicada de se responder, porque quando diz respeito à pobreza, à miséria, isso tem muito mais a ver com uma questão de pecado e de falta de princípios do que com vida financeira. Vamos tentar explicar? Eu vou até pôr meu celular aqui na mesa. Quantos aqui concordam comigo
que uma pessoa, eu vou colocar aqui no estado de São Paulo, tá? E isso, se der pano para manga agora, essa conversa, a gente pode fazer isso em parte, tá? Num paralelo da aula, para não fugir tanto do quesito aqui da aula, ok? Mas vocês concordam comigo que dentro de São Paulo, só São Paulo, nós vamos citar aqui, ou a nível Brasil, a nossa nação, se nós pegarmos o Brasil e a gente falar assim, as pessoas elas só têm falta de 100% de suprimento financeiro se elas realmente não vão atrás disso, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você hoje estiver desempregado e você for na esquina da sua casa e disser assim, vizinho, será que eu posso capinar o seu quintal e você me paga um almoço? O que você acha que o seu vizinho vai dizer? Não, não faça isso porque eu não vou te pagar o almoço? Muito provavelmente só se a pessoa for muito ruim, a ponto dela não fazer isso, ok? Se uma mulher, por exemplo, passando dificuldade com seus filhos, se ela bater numa porta pedindo para a dona daquela casa para que ela passe uma quantidade de roupa, para que ela lave uma quantidade de roupa, para que ela limpe a casa daquela pessoa, para que ela possa ter um dinheiro para voltar para sua casa e comprar alguma coisa, vocês acham que essa pessoa não vai dar algum tipo de serviço para aquela pessoa fazer? Aí a gente pode abrir vários leques dessa questão, vamos por assim, eu não abriria a minha casa para uma pessoa extremamente desconhecida entrar e fazer qualquer tipo de serviço. Mas aí a gente já está falando da falta de idoneidade das pessoas que cometem crimes à torta e à direita por causa da sua falta de escrúpulos, né? As pessoas, elas roubam as coisas com muita facilidade. E aí a gente entra num quesito bem abrangente. Mas o ponto que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que se a gente olhar de forma macro ou até de forma micro, as pessoas que passam real necessidade, se nós formos olhar o contexto da sua vida, tem muito mais a ver com uma palavra chamada preguiça e com uma palavra chamada... Me ajudem aí, gente, me achar uma palavra para isso, mas assim, eu não consigo ver outra coisa a não ser a pessoa, ela se fecha no seu mundinho, dizendo que o mundo é obrigado a sustentá-la e ela mesmo não levanta 5, 6 da manhã e vai procurar emprego. Quem falou? Acomodados. Obrigada, Débora, verdade. Muitas pessoas estão extremamente acomodadas. Eu ouço direto, queridos, amigos, pessoas da área de comércio, da área de indústria, dizendo que não acha funcionário para trabalhar. Como assim? Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas no mundo e essa pessoa não acha pessoas para trabalhar? Não, por quê? Porque as pessoas não buscam especialização, elas não sabem trabalhar na maioria dos ramos. Por quê? Porque elas não quiseram estudar e elas não quiseram se profissionalizar. De novo, por causa do comodismo e muitas vezes da preguiça. Então, a culpa de uma nação ou de um povo ou de uma situação financeira de um país tem muito mais a ver com a sua cultura, com a sua formação, do que propriamente dito com recursos financeiros. Porque todo mundo que trabalha de verdade, principalmente honestamente, não vai faltar recurso financeiro para essa pessoa. Então, eu só expliquei isso para que a gente entenda que essa questão da falta de recurso para se trabalhar, para se granjear, para se buscar mais recursos, tem a ver com esse comodismo, com essa preguiça de uma grande maioria, tá? Não estou generalizando, aliás, estou jogando isso para o geral, mas se a gente for analisar a fundo, geralmente tem a ver com isso. Respondida a sua questão, Evaldo, ou de novo não? Então, isso, Jesus não está dizendo... Hã? Sim, irmã, com certeza. Jesus não vai fazer acepção de pessoas se elas trabalharem segundo a sua capacidade e segundo aquilo que for colocado nas suas mãos.
Então, o alerta de Deus é justamente sobre essa questão do que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E nós vamos ver um outro aspecto desse servo infiel. Então, essa questão do governo é uma questão que a gente vai perceber muito nitidamente lá em Apocalipse, quando a gente começar a estudar. Deixa grifado isso, anota em algum lugar essa questão de governo, tá? Vão ter pessoas específicas e isso não vai ser todo mundo, isso não vai ser uma grande parte das pessoas, mas vai ter bastante gente que vai trabalhar como braços direitos de Jesus no governo milenar, no seu reino milenar, no reino de Deus. E essas pessoas são esses servos bons e fiéis que souberem, segundo a sua capacidade, então, multiplicar recursos. Exemplo disso era José, queridos. José é um nítido servo bom e fiel, que soube, no pouco, fazer aquilo multiplicar a tal ponto que durante todo o período de fome na terra, ele teve alimento suficiente para quem viesse até ele. Isso é o exemplo de alguém que é entregue alguns talentos na sua mão e ele trabalha a tal ponto e ele busca tanto entendimento em Deus para trabalhar aqueles recursos que nas mãos dele tudo prospera. Amém? Esse é o entendimento que Jesus está querendo trazer aqui para nós. Agora vamos continuar então aí. E aí ele diz que esse servo bom e fiel vai ser colocado sobre muito, ok? O de 2 talentos, a mesma coisa, os dizeres de Jesus é o mesmo. E aí, versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Primeiro aspecto desse tipo de servo que Jesus está dando como exemplo, porque parábola é um paralelo, ok? Não existem nomes aqui. O nome pode ser qualquer nome, ok? Então, parábola é sempre um paralelo. Jesus está nos mostrando um tipo de pessoa, certo? Um tipo de servo. É isso que Jesus está falando. Então, olha para esse tipo de servo. A primeira coisa que esse servo diz quando ele chega diante do seu Senhor, diante de Jesus, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso. Tem alguma versão que está escrito medo? Eu tive medo. Tem alguma lá? A Débora está falando que o dela teve medo. Eu gosto muito dessa versão. Hã? Mas não está atemorizado. Atemorizado. Olha que terrível. Pior ainda do que medo. Sabe o que é uma pessoa atemorizada? É uma pessoa que ela nunca sai do lugar porque ela não sabe se ela vai ser capaz de fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que por covardia mesmo, essa é a palavra, né? Por pura covardia, ele prefere se isentar de uma possível perda, de um possível prejuízo, de um possível problema. Ele nunca arrisca nada. Esse é o atemorizado. Mas a palavra está dizendo que esse servo, ele estava atemorizado, com medo, receoso. Com quem? Com o seu Senhor. Olha com quem ele está, com medo, com receio, atemorizado, porque é isso que ele diz. Ele chega para Jesus, ele chega para o seu Senhor e diz assim: olha a frase dele, queridos: Senhor, sabendo que és homem severo. Sabe o que esse versículo traz para mim e para você? Aquela perguntinha que eu sempre gosto de fazer também para a galera. Como você vê Deus? Qual é a visão que você tem qual é o pensamento que você tem sobre Deus? Quem é Deus para você? Aqui mostra claro a visão de muitos servos de Deus. Muitos servos como esse existem, queridos, que têm uma visão
totalmente distorcida de quem é Deus. Olha o que esse servo está dizendo sobre o seu Senhor. Ele está dizendo assim: Senhor, sabendo que és homem severo. Queridos, em nenhum momento aqui na parábola está dizendo que esse Senhor era bravo, está dizendo que esse Senhor era severo, está dizendo que esse Senhor era vingativo, que ele colocava medo nos seus servos. Tem alguma coisa aqui no contexto? Então isso quer dizer que era o imaginário, era a cabeça desse servo que pensava isso sobre o seu Senhor. Ele está dizendo para o Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes. Esse servo era aquele que pegava, sabe aquela pessoa que só pega os versículos, principalmente do Velho Testamento, aonde Deus ordena que mate toda a nação, que não deixe sobrar nem as crianças. Sabe aquelas pessoas que adoram olhar para o Velho Testamento e ver Deus como um velho ranzinza, maldoso, que manda matar todo mundo? Diversas vezes eu já tive alunos, pessoas que falaram comigo isso, inclusive, falando assim: Elisângela, eu tenho uma visão difícil de Deus, porque parece que aquele Deus do Velho Testamento não é o mesmo Jesus do Novo Testamento. E eu digo assim: meu Deus, que visão distorcida de Deus essa pessoa tem. Porque quando eu leio tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, a única coisa que eu consigo ver é amor. Porque se tem um Deus que desde o momento da criação até o momento da ressurreição de Jesus, o que ele mais desejou era ter de novo o homem para ele, e ele lutou, e ele planejou, e ele fez tudo o que ele podia fazer para que isso acontecesse, ainda que o homem fosse totalmente pecador, ainda que o homem fosse totalmente mal na sua natureza, na sua essência. Deus sempre foi misericordioso, ok? Em todos os aspectos. Então, assim, essa visão desse servo é a mesma de muitos cristãos hoje em dia, queridos. De muitos cristãos ao longo da história e de muitos cristãos que ainda vão vir daqui para frente. Que é uma visão distorcida do seu Senhor. Sabe do senhorio de Jesus sobre ele, até aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas aí por ser escravo desse Senhor, acha que esse Senhor é aquele que está com a chibata na mão, todo o tempo querendo te colocar no tronco e bater em você. Cada vez que você erra, ele está pronto a te corrigir com um cajado para te bater. Esquece que esse Deus, o nome dele, a essência dele é amor. Então é impossível que Deus deseje demonstrar para mim e para você e para esse servo um padrão de comportamento que não é o dele, ok? Se Deus decidiu morrer em nosso lugar, como é que Deus pode ser severo? Ele seria severo se ele então julgasse a minha causa segundo os meus pecados, porque eu merecia a morte. Ou vocês acham que vocês mereciam o céu? Tem alguém aqui que acha que já tinha uma auréola na cabeça e olha, não, Deus tem que olhar para mim, eu sou o mais bonito de todo mundo. Eu sou santinho. Queridos, nós merecíamos um inferno por causa do nosso pecado, da nossa natureza de pecado. Mas Deus é tão amoroso, ou ele é amor, que ele então decidiu pagar esse preço por nós. E aí esse servo vira para o Senhor e diz assim: sabe o que eu penso a respeito do Senhor? Sabe o que eu penso a teu respeito? Senhor, sabendo que és homem severo. Quem falou para esse servo que o seu Senhor era severo, gente? Quem foi que falou para esse homem? Senão o diabo, não tem outro. O diabo, com certeza, ele entrou aqui na história e falava com esse servo, e fala, né, com esses servos o tempo inteiro a respeito desse senhor mau, desse senhor que é severo. Vamos lá. Que ajuntas onde não semeaste, ok? Receoso, escondi na terra o teu talento.
aqui tens o que é teu. Então é como se eu dissesse para Deus assim: Deus, tudo aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para eu fazer alguma coisa com isso, eu simplesmente escondi, e a hora que o Senhor voltou agora, tô aqui, ó, é teu. Então eu não fiz nada, nem de bom e nem de ruim, para que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos fosse então usado devidamente. E nós vamos entender por quê. Caraca, 9h30, a aula foi. Ai, Jesus, me ajuda, que eu queria já entrar no contexto aqui, queridos. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Então, Deus chama esse servo. Quem falou, Soninha? Não, eu não ia falar, ia ficar quieto, mas não dá para aguentar. Eu sempre pensei que esse texto fosse sobre almas, que a gente alcançar as pessoas, esse talento que o Senhor nos dá, da gente falar do amor de Jesus. Então, eu sempre achei que se fosse ganhar almas, 5, 10 almas, 4 almas, né? Sempre, nunca pude imaginar que seria bem de dinheiro, né? E você vai se assustar mais ainda, Soninha, quando você então entender, né? Quando a gente entrar aqui, o que é que então eu deveria fazer com esses recursos, com esses bens que Deus colocou nas minhas mãos? Aí está a questão. Aí está justamente a questão dessa multiplicação. E eu amo essa passagem quando eu leio, né, o Espírito Santo me traz isso à tona novamente, porque esse é o principal. Vamos descer? Gente, dá para esticar mais um pouquinho ou como é que tá aí? Posso tentar ir um pouquinho mais? Pode? Só um pouquinho? A gente tenta ser mais sucinto aqui, tá bom? Só para eu tentar mostrar já algumas coisas aqui para vocês, nem que a gente tenha que repetir na próxima aula um pedacinho disso. Então, respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente. Deus está dizendo que esse servo, ele foi mau no sentido de pensar contrariamente, de agir contrariamente àquilo que Deus realmente é, que o seu Senhor é. E a negligência está falando justamente assim, você tinha o recurso na sua mão e você não fez nada com esse recurso. Isso é covardia demais, gente. Isso é pura covardia de alguém que não se arrisca em nada, em fazer algo para alcançar outras pessoas. Eu não quero entrar aqui para a gente continuar. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei? Realmente, Deus colhe até onde ele não planta, porque ele é Deus, não é isso? Ele realmente é esse poder aqui que o servo pensava a respeito dele, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro. Olha aqui como é sobre dinheiro que Deus está falando, queridos. Na Bíblia de vocês está escrito dinheiro? Por favor, se na Bíblia de alguém não estiver dinheiro, me fale agora o cálice para sempre. Está escrito dinheiro ou está escrito outra coisa? Dinheiro, ok? Então Jesus está falando sobre bens, sobre dinheiro, vida financeira. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro, então o dinheiro é de quem? Do Senhor, aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O que tem a ver um banqueiro no meio da parábola de Jesus sobre almas, né, Soninha? Que um banqueiro ia estar aqui na parábola de Jesus, meu Deus do céu? Eu olho para essas coisas e falo assim, Jesus, só o Senhor mesmo para mostrar de forma clara. Queridos, Jesus está dizendo para esse servo... O pior é que acho que eu nunca iria usar esse texto para falar com alguém a respeito de finanças. Aí é melhor ainda, né, Sonia? Que agora ainda tem isso. Jesus está dizendo assim... que era para ele, então, já que ele não queria se arriscar, já que ele estava sendo covarde a ponto de não trabalhar com aquilo que Deus estava entregando nas mãos dele, que ele então levasse esses talentos, esse um talento que ele recebeu, esses 35 quilos de ouro que a gente está colocando aqui na aula, que ele levasse, então, entregasse para banqueiros. O que um banco faz, queridos, com o dinheiro? Um banco é um lugar, uma instituição, os banqueiros, né, são homens que têm estudo sobre economia, sobre finanças, e esses homens, eles trabalham o nosso dinheiro
de forma que no momento em que eu quiser aquele dinheiro de volta, muito provavelmente aquele dinheiro ele cresceu de alguma maneira. Esse é o entendimento de um banqueiro, o entendimento de um banco, de uma instituição chamada banco. Então é um lugar que eu não perco se eu entregar isso para o investimento correto, mas muito provavelmente eu vou lucrar pouco ou muito de acordo com aquele investimento que foi feito. Mas quem é o banqueiro, então, nesse caso? É alguém que eu, servo, decidi, então, não trabalhar com o recurso que Deus me deu e eu entrego nas mãos de alguém que tem uma capacidade diferenciada para trabalhar especificamente sobre o meu dinheiro para me trazer de volta um recurso aumentado. Então Jesus está dizendo assim, que servo mau e negligente, se você era preguiçoso, covarde, se você não quis trabalhar com aquilo que era meu, então o mínimo que você podia ter feito, então, era ter entregue nas mãos de alguém que é capaz de, no mínimo, multiplicar dinheiro de acordo com os padrões do mundo, de acordo com os padrões deste século. Então, um banqueiro, ele sabe multiplicar dinheiro no padrão deste mundo, ok? Então, Jesus está dizendo, se não era para multiplicar da forma que eu queria que você fizesse, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que eu te dou nas suas mãos para você trabalhar, então que você entregasse nas mãos de um banqueiro, de alguém que é capaz naturalmente de fazer um dinheiro, a vida financeira crescer. E aí, quando Jesus voltasse, esse dinheiro teria rendido alguma coisa, serviria para alguma coisa de forma aumentada, ok? Aí, de acordo com o banqueiro, tudo certo? Versículo 28. Tirai-lhe, então Jesus está mandando tirar aquele talento, pois o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha a brincadeira de palavras neste versículo, queridos. Analisa comigo, vamos lá por partes? Versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará. Então, você que já tem algo nas mãos, que já tem uma provisão, já que tem bens, vai ser dado ainda mais, né? Então tem a ver com aquele ser colocado sobre o muito. E terá em abundância. Então você sempre vai ter mais. Mas ao que não tem, Jesus não está dizendo, mas ao que tem pouco lhe será tirado. Não. Olha o que Jesus está dizendo que acontece com esse tipo de pessoa aqui. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós precisamos entender que nós, naturalmente falando, nós de nós mesmos, nós não temos nada. Lembrou do escravo? Escravo não tem nada. Escravo já não tem nada, a não ser aquilo que o seu senhor põe sobre ele, para que ele cuide, para que ele administre. Então, Jesus está deixando claro aqui, mas ao que não tem, porque nós todos, até os que são servos bons e fiéis, nós também não temos nada. Quem coloca nas nossas mãos para administrar o que nós temos é o Senhor. E aí cabe a nós, segundo a nossa capacidade, então trabalhar esses recursos. Então o que Jesus está dizendo aqui é, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então não cuidou bem dos recursos que Deus te deu? Até o que você tem, que você acha que você tem, vai ser tirado. Então, cabe a nós todos, como servos desse Senhor, entendermos quais são os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos e o que nós temos feito com os recursos que não são nossos, mas que são do nosso Senhor, e então sabermos administrar isso segundo a capacidade que Ele nos deu e para o benefício do nosso Senhor. Aí está o ponto-chave. Por favor, anotem isso. Quando eu trabalho, quando eu negocio, quando eu ganho algo a mais, eu preciso entender que esses recursos estão sendo ganhos
para o meu Senhor. Eu não tenho nada. Eu sou escravo. Escravo não tem bens. Escravo trabalha para o seu senhor. Dá uma impressão até ruim, né? Quando a gente fala assim. Mas quando você olha para a palavra de Deus e você entende como é que esse Senhor te trata, né? Como servo, mas ele te trata como filho. É muito, muito louco. Desculpa falar esse termo, mas é isso. Olhar para a palavra de Deus é ver o quanto esse Deus ele é bom demais, né? E ele, então, age dessa forma conosco. Vamos continuar aqui? Só mais um pouquinho para a gente entender. E eu continuar o raciocínio, já vou terminar. Versículo 30. E o servo inútil, então o servo que não serve para nada, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olhando para esse servo inútil, a gente percebe que vai haver, infelizmente, uma consequência para essa atitude errada dele a respeito dos bens do seu senhor. É aí onde eu quero entrar, então, no contexto a partir do versículo 31, ok? Eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre os versículos e aí a gente volta semana que vem em cima disso, mas eu vou passar o pano de fundo para a gente só voltar colocando então os pingos nos is, tá bom? Para eu não me demorar e a gente conseguir finalizar essa aula para vocês terem entendimento de que essa parábola dos talentos está falando justamente sobre o grande julgamento e por que que esse paralelo está sendo usado aqui, ok? Vamos lá? Diz assim: quando vier o Filho do Homem, então, na volta de Jesus, quando ele vier, então, para ajustar as contas com os seus servos, ok? Na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus virá em glória, agora ele virá com majestade, não mais como cordeiro, mas agora como leão, né? Então agora ele vem de outra maneira, ele vem para julgar, ele não vem mais para trazer graça sobre a terra, mas agora ele vem para julgar a terra. Então quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo de nada, porque aí Jesus já voltou. As virgens loucas, infelizmente, ficarão, e todo o contexto do que a gente já estudou. Porque ele virá, se assentará no seu trono, se assentará no trono da sua glória, em glória. E aí, olha o que vai acontecer. E todas as nações, na Bíblia de vocês está escrito nações? Tá? Joia. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Então vai haver uma grande reunião de todas as nações diante desse trono, onde quem vai estar sentado nele é o Senhor Jesus, que virá com